prazer estar recebendo todo mundo aqui, né, nesse auditório. Tem os colegas que estão se dirigindo para cá, tem os colegas que estão ali na sala do café, mas até por respeito aos colegas que já estão aqui, a gente sabe muito bem dos limites de horário de todo mundo, serviço e tudo mais, e querendo manter uma tradição de pontualidade do Sintrajusc, né? No último período a gente está tentando ser o mais pontual possível. A ideia é a gente dar início aos trabalhos, né? A gente vai ser gravado esse debate, depois o pessoal pode acessar, e particularmente o pessoal de fora de Florianópolis, né, vão poder acessar esse debate. A ideia é a gente tentar reproduzir ele em outras regiões, além do próprio TRT e da Justiça Eleitoral, ao seu tempo. Mas a ideia, que hoje é o pontapé inicial, já que a gente está em ano de Copa do Mundo, né, é na campanha do Sintrajusc contra o assédio moral dentro do Judiciário, né, do Judiciário Federal, né, Justiça Federal, do Trabalho Eleitoral. Nesse sentido, a gente chama a mesa o outro. Eu sou o Sérgio Murilo de Souza, tá? Sou um dos coordenadores do Sintrajusc. A gente chama a mesa também o Paulo Roberto Koinski, que é aqui da casa, que é da Justiça Federal, para fazer parte da mesa. Paulo, tenha bondade. A doutora Vera, nossa psicóloga, doutora, especializada nas discussões de assédio moral, tenha bondade para compor a mesa. A doutora Gabriela também, por favor. Também informando a presença do Edson Regis, que é outro coordenador do Sintrajusc, que é da Justiça Eleitoral, se faz presente ali. Ele não quis participar da mesa, porque ele vai ter uma negociação no TRE daqui a pouco, daí ele não vai poder acompanhar até o final dos trabalhos, né? E qual é a nossa ideia, gente? É fazer um debate bem produtivo, por isso tem que ter uma certa dinâmica. Conversando com a doutora Fera, ela acha que consegue fazer uma palestra inicial entre 20 minutos, 30 minutos, né, para criar dinâmica, para ele fechar exatamente o debate. A ideia é também que o Paulo Koinski, em nome da coordenação do Sintrajusc, também faça um breve, 5, 10 minutos, né, Paulo? Mais ou menos, enfim. Tópico, assim, porque a gente está abordando esse tema. E o sindicato já tem discutido esse tema já de longa data. Ano passado culminou no nosso congresso estadual, que foi um dos temas que a gente pegou com força, e a gente infelizmente percebe que, longe de ser um tema que é um resquício do passado, ele se torna cada vez mais atual e presente. Não é possível que a gente veja tantas resoluções do Conselho Nacional de Justiça e dos Conselhos Superiores, né, querendo, como eu já coloquei nos vários setores que eu passei aqui, mais com menos, né? Mais produtividade, mais resultados, com cada vez menos servidores ou menos condições para se executar as tarefas, os serviços. Isso é claro que vai levar para um quadro crescente de adoecimentos, tensões, conflitos, e por isso que se faz necessário a gente colocar esse assunto na ordem do dia, né? Você falando depois da doutora Fera, é isso? Então o Paulo Koinski, ele vai fazer uma breve apresentação, daí a gente já passa para a doutora Fera. Koinski. Como é que se... Bom, pessoal, completando assim a apresentação, né, que a gente eu colocaria o porquê de nós termos escolhido aqui a Justiça Federal para iniciarmos essa segunda etapa do projeto Como Vai Você. A primeira etapa foi aquela pesquisa, enfim, e justamente nesse ramo da justiça, na Justiça Federal, isso depois a Vera provavelmente vai citar, né? Nesse trabalho que foi feito de pesquisa, o ramo da Justiça Federal, entre Justiça Federal, Eleitoral e do Trabalho, foi onde se constatou os casos mais crônicos. Crônicos porque eu costumo viajar pelo interior, nas subseções nas subseções judiciárias, e no interior, principalmente, por isso o objetivo da gravação, né, é que se constata
também muito mais do que aqui na capital. Esses casos um pouco mais crônicos. Porque nós vivemos numa estrutura em que, infelizmente, uma parte daqueles que trabalham aqui, mais especificamente magistrados e algumas direções, até por influência deles e por exigência, tem colocado as coisas de uma forma tão grave que nós chegamos ao ponto agora que nós estávamos discutindo o provimento 17, do TRF, em que ele foi feito no espírito de melhorar a prestação jurisdicional. Isso é só um adendo, né? Melhorar a prestação jurisdicional visando a nova realidade que nós estamos entrando, que é do trabalho eletrônico. Nosso trabalho ele mudou a nossa forma de trabalhar com as novas ferramentas. Quem está aqui há mais de 5 anos sabe que o que se fazia há 5 anos atrás não se faz mais hoje. A coisa mudou. E há uma resistência na aplicação de alguns de alguns artigos ali, especificamente, vamos supor, na parte da execução de mandados, o oficial de justiça. Porque o magistrado entende que a forma que ele faz hoje lhe dá muito mais poder do que uma forma muito mais racional, econômica, uma forma bem mais limpa até em termos de não usar papel, enfim. Né? Tudo aquilo está tendo essa resistência. E isso gera o quê? Assédio moral. Porque cria-se corpos estranhos a um sistema em evolução. Essa evolução da Justiça Federal, ela não está acontecendo em alguns setores, em algumas subseções judiciárias mesmo, está feia a coisa. Por quê? Porque o meu feudo não pode se abrir nem para a tecnologia. E nós vivemos num ambiente em que 70% dos servidores recebem função comissionada ou CJ. E essa moeda de barganha, ela tem sido usada de forma indiscriminada, de uma forma tão violenta, que resiste-se até à evolução tecnológica proposta nessa própria resolução do TRF, no provimento 17 do TRF. Quer dizer, foi criada uma situação em que uma parte da categoria, que todos nós aqui fazemos a prestação jurisdicional, de uma forma ou de outra, a gente participa indireta, diretamente, enfim, né? E chegamos ao ponto, né, de que a Justiça Federal é onde acontece o maior número de assédio e, enfim, tá, resumindo, até porque o tempo já nós vivemos num ambiente em que um magistrado, por não querer abrir o vidro para o vigilante identificar quem está entrando nesse prédio aqui, né, ele simplesmente não abre o vidro e a resposta que a administração, isso nós estamos em 2014, né? 2014, entrando no processo eletrônico agora com muito mais vigor, enfim, a administração simplesmente mudou a forma da vigilância, colocou 2 vigilantes para identificar o magistrado que estava entrando. Então, duplicou-se o trabalho, mexeu-se com a rotina toda por uma atitude assim. E essas atitudes, elas acontecem também nos processos. E isso desemboca no trabalho do nosso dia a dia. E quem não se adapta a isso, sofre o assédio moral de perder uma função, um CJ. Então, nós temos que bater nesse ranço. Por isso que nós escolhemos aqui a Justiça Federal. Porque esse ranço, na federal, ele é muito mais forte. A gente tem que contar, o Edson Reis aqui, nós temos 3 coordenadores gerais do sindicato, o Edson é da eleitoral, Serginho da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, lá, se lida com partes,
né, com é uma outra realidade, tem o reclamado, o reclamante, enfim, é uma outra coisa. Aqui não, aqui é uma estrutura de poder, em que, geralmente, o demandante é quem está em cima. É a Fazenda, é a União, é a Caixa Econômica, hoje, que meio que se adonou dos processos. Enfim, tudo isso aí está gerando o quê? Uma cadeia que, mesmo considerando a realidade de metas estabelecidas, nós temos sim um ranço grave de que isso aqui é uma estrutura de poder. Ela é uma estrutura de poder perante a sociedade, mas nós não podemos engolir que poder seja esses fatos isolados que formam um conjunto. Nós temos um caso, teve aquele caso lá de Chapecó, em que nós até tomamos providência, enfim, em que dá para ver ali nitidamente uma divisão do eu mando e se você não obedecer, eu vou ser obrigado a te usar como exemplo. Isso tem acontecido, né, em vários setores por aí. Aqui na Justiça Federal. Por isso essa introdução, né, porque a questão do assédio moral é uma questão política nossa enquanto servidores. Se nós não dissermos até aqui, esse até aqui vai até a beira da mesa e cai. Então, devolvo a palavra ao Serginho para coordenar os trabalhos. Ok. Obrigadão com isso que vou passar para a doutora Fera, né? Depois a doutora Gabriela também pode... sim, a doutora Gabriela, ela tem um problema de horário com o médico, daí ela vai falar primeiro, e depois, quando terminar a fala da doutora Fera, a gente abre para o debate propriamente dito, tá ok, pessoal? Então, doutora Gabriela, tem bondade. Então, gente, como o Sérgio falou, eu sou psicóloga, trabalho há alguns anos com as questões pontuadas de assédio moral no trabalho, tá? E junto com a Vera, a gente vai estar desenvolvendo, junto com a Vera e com o sindicato, um trabalho de combate, como já diz o tema da campanha, a essa prática tão utilizada, né, nas relações de trabalho. Daí a Vera vai falar um pouquinho, né, mais aprofundamente sobre o que é o assédio moral, algumas questões pontuais, e depois a gente abre para o debate, né, para as perguntas, dúvidas, que eu acho que fica mais interessante para a gente conversar sobre o tema. Ok. Pode ser? Rápida ela, né? Não, de fato, olha, parabéns, hein, doutora Gabriela, sim. Sucinta até demais. Valeu, obrigado. Doutora Vera. Jogou a bola para cá, então vamos lá. Bom, alguns de vocês já me conhecem, eu coordenei a campanha do projeto Como Vai Você, no qual nós verificamos com o grupo de servidores da Justiça Federal, do TRT e do TRE, as condições de trabalho e saúde. Então, nosso objetivo com aquela campanha era ver exatamente isso. O que é que está acontecendo no ambiente do Poder Judiciário Federal em Santa Catarina. Então, de 3.000 e poucos servidores, nós tivemos 1.500 e alguma coisa, não vou lembrar exatamente dos números agora, que responderam ao nosso questionário. Então, uma das questões, e bastante interessante, fazia menção às violências sofridas no ambiente de trabalho, entre aspas, que poderiam ser caracterizadas como assédio moral ou não. Nós tivemos muito cuidado ao elaborar a questão em não dizer, você sofre assédio moral no trabalho? Não, a gente fez diferente. Quem respondeu o questionário provavelmente vai lembrar. Por quê? A noção de assédio é muito complexa e é de difícil caracterização. O que é que compõe esse quadro? E aí o Koinski cita aqui as relações de poder, né, como base para a ocorrência de situações de violência no ambiente de trabalho que podem ou não ser caracterizadas como assédio moral. Então, esse cuidado, a gente já parte
pisando de leve, como se diz, né? Usando aqui um palavreado mais de senso comum. Bom, em cima disso, então, essa campanha que está sendo lançada, a gente voltou lá e foi rever os resultados, né? Então, assim, considerando o trabalho como uma das vias de realização do ser humano, e embora hoje nós tenhamos, já isso desde a década de 90, várias discussões sobre a centralidade ou não do trabalho na vida humana, a gente ainda continua percebendo que é uma categoria central, sim. Mesmo o sujeito que está desempregado está preocupado com conseguir um emprego, ou seja, voltar a trabalhar, voltar ao ambiente da produção e reprodução da vida. Então, não vamos entrar nos conceitos aqui de o que é trabalho, mas ele é esse espaço onde nós criamos uma identidade, temos um grupo, formamos vínculos, nos realizamos e sofremos. Então ele tem essas faces, em muitos momentos antagônicas, contraditórias, mas é um espaço no qual vai nos possibilitar a autonomia como ser social que somos. E aí, de novo, recuperando a fala de vocês, as questões de assédio, elas são um problema político, sim, que o sindicato agora está encampando para fazer esse trabalho, e é também, gostaria de acrescentar, um problema social. Por que ele é social? Porque ele decorre desse modelo que nós temos, esse modelo econômico fundado, e mais especificamente na última década, um pedaço da década de 90 e os anos 2000 para cá, no qual o modelo de gerenciamento nas instituições públicas, ele passa a ser, ou há uma tentativa de trazer lá da iniciativa privada um modelo baseado em quê? Na produtividade ou produtivismo. Então a gente tem que fazer cada vez mais metas, muitas vezes acima da capacidade do sujeito ou contrariando a organização do trabalho. Isso a gente viu na nossa pesquisa, né? Então, poucas pessoas, volume e complexidade de trabalhos, tarefas aumentadas, bastante aumentadas, e isso nós temos aqui. Mudanças muito rápidas na forma de trabalho, sem o tempo necessário para a adaptação do sujeito a isso. Então pense em uma estrutura onde nós temos um modelo hierárquico muito forte, como é o Poder Judiciário, de uma maneira geral, em que as normas chegam para as gerências, médias gerências. Eu chamo aqui de gerência todo o cargo de chefia ou de gestão que tem a ele subordinado pessoas. Tá? Estou usando já uma linguagem mais geral que é utilizada nas organizações. Bom, o que a gente poderia chamar de média chefia, ela recebe essa força, essa pressão toda vinda de cima, precisa corresponder. Por quê? Porque senão ela sai daquela função. Então isso representa uma perda não só financeira, mas moral, no sentido, ele não foi competente para, né? Então ele é retirado do sistema, cai na hierarquia. Então, obrigatoriamente, essa média chefia, ela precisa criar estratégias para fazer este grupo produzir, trabalhar de acordo com aquilo que é estipulado e que vem em cadeia descendo. Bom, a maior parte dos casos de assédio ocorrem justamente nestas médias chefias em relação aos seus grupos. Nós temos aqui, eu até tinha preparado uma apresentação e a gente pode depois disponibilizar esse arquivo para vocês. Os problemas mais recorrentes citados na pesquisa do Como Vai Você, como geradores de sobrecarga psíquica. Porque vejam, a nossa sobrecarga física, nós resolvemos rapidamente.
né? A gente faz uma natação, uma hidroginástica, relaxa, ouve uma música, dorme, descansa e amanhã estamos novos. A sobrecarga psicológica, ela é um pouquinho mais complexa e a solução para isso é um pouco mais difícil. Por quê? Porque ela interfere no sono, em primeiro lugar, e aí uma pessoa que não dorme, o metabolismo todo funciona mal. Então, no sono, nas atividades de alimentação, atenção, concentração e vai por aí afora. A gente poderia enumerar várias situações ou vários aspectos da vida que são alterados quando nós estamos com problemas no campo psicológico. Então, um dos problemas mais recorrentes foi o desgaste físico e emocional no trabalho, e aqui na Justiça Federal especificamente, o pessoal falou muito no sistema de processo eletrônico. A pressão por produtividade, a exigência de cumprir metas acima da capacidade do grupo em espaço de tempo insuficientes, o protecionismo no que diz respeito ao sofrimento das vagas em cargos comissionados, o despreparo de algumas chefias para a gestão das pessoas, autoritarismo e desrespeito com o qual alguns detentores de cargos, funções de chefia ou autoridades tratam suas equipes, e o déficit de políticas de cuidados com a saúde, principalmente no interior. Então, assim, só recuperando dados, lembrando que esses questionários foram aplicados em 2011 e os resultados foram apresentados para vocês em 2012. Então, já se passaram 2 anos e tanto, e essa situação, possivelmente, se a gente aplicasse novamente o questionário, nós teríamos... não estamos vendo, e aí eu uso as palavras dos dirigentes sindicais, melhoras neste quadro. Parece que as coisas continuam. Com relação ao suporte social, que dizia respeito à violência sofridas no ambiente de trabalho, nós tivemos também confirmadas problemas relacionados ao isolamento de pessoas, desqualificação, e situações vividas como de muito sofrimento por alguns dos trabalhadores aqui da Justiça Federal, Eleitoral e do Trabalho. Então, são pessoas que se sentem ou se sentiam, na ocasião, pouco apoiadas socialmente, fora da norma, ou seja, fora do padrão e isoladas do grupo. Aí está o campo propício para que essas pessoas venham a sofrer as ações de assédio. E quando nós falamos em assédio, nós diferenciamos de conflito. Conflito é inerente ao humano. Eu posso ter conflitos internos ou intrapsíquicos. Eu não sei se se eu assumo esse trabalho com o Sintrajusc ou se eu vou continuar dando as minhas aulas. Eu posso ficar em conflito com isso. Quer dizer, dúvida, discussão, decisão. Eu estou falando em termos intrapsíquicos. Eu posso ter um conflito com o Sérgio, com o Koinski. E nós 3 sentamos a uma mesa e vamos discutir, vamos argumentar. Então, no conflito, há espaço para discussão, para argumentação, para resolver. Mesmo que eu fique com a minha posição e você fique com a sua e o Koinski fique com a dele. Esse conflito, ele tem a condição de ser colocado à mesa, esclarecido. E é nessas forças antagônicas que nós vamos caminhar, todos nós 3, mesmo que não cheguemos a um acordo, todo mundo vai aqui. Né? Então, nossa vida é recheada por conflitos, poderíamos dizer. Na educação dos nossos filhos, num casamento, numa relação de amizade, enfim, na relação com o trabalho. Com muita frequência nós temos situações de conflito. Não podemos confundir com assédio. Assédio vai além. O assédio moral é um tipo de violência psicológica, né? Ele implica prejuízo, primeiramente no nível psicológico e logo percebendo que nós não podemos diferenciar os aspectos dos físicos. O ser humano é psicofísico, tudo que eu sinto tem reflexo no meu corpo,
é a dor cervical, é a dor lombar, é a enxaqueca, é o mal-estar digestivo, enfim, vai afetando problemas de pele, queda de cabelo, enfim, nós temos N sintomas que podem ser relacionados com situações em que o sujeito se sente acuado, pressionado, tensionado, desqualificado, e por aí a gente poderia enumerar. Então, ninguém aqui prega uma harmonia absoluta. Então, no nosso trabalho, nós teríamos que viver harmonicamente. Isso é coisa de romance, isso não existe. Nas nossas vidas não existe harmonia absoluta, não é? Nós temos conflitos, nós temos problemas, enfim. Agora, o que acontece? O conflito é justamente essa expressão da normatividade. O que é a normatividade? É essa capacidade de construir novas normas, ou seja, de sair do outro lado, de resolver as nossas questões. E são esses conflitos indicação de que alguém não está satisfeito. O assédio, ele vai além, né? Eu tenho aqui, eu trouxe algumas excertos ou pedacinhos de um livro que foi o primeiro, se chama Assédio Moral. Eu estou com um exemplar aqui em francês, da Marie-France Irigoyen, que é uma psiquiatra, psicanalista francesa, de 95. Foi uma das primeiras obras, e ela tem traduzida no Brasil. É simplesmente o Assédio Moral, o título. Se alguém quiser procurar, está também indicado na página do Sintra-Jusk. Então, essa psiquiatra, ela diz o seguinte, ela começa o seu livro dizendo o seguinte: em nossas vidas há encontros estimulantes, que nos incitam a dar o melhor de nós mesmos. E há também encontros que nos minam e que podem terminar por nos machucar. O indivíduo pode conseguir demolir outra pessoa por um processo de assédio moral sem sujar as mãos. Olha que interessante isso. Sem sujar as mãos, ou seja, sem aparecer. O outro vai sendo destruído, até alguns casos de suicídio. E aí tem um outro livro bastante interessante aqui, que é outra psiquiatra. Ela trabalha num grande hospital também na França. Ela criou dentro da instituição desde 90 e poucos, não estou lembrada exatamente, 96 se não me engano, 97. Esse livro se refere ao período de 97 a 2008. Uma clínica chamada de Clínica do Sofrimento do Trabalho, onde ela recebe os funcionários do hospital em atividade naquela instituição, e é um hospital público grande, e ela atende em consultório dentro do hospital. O título do livro dela é bem sugestivo: Eles não morrem mais todos, ou todos eles não morrem mais, mas todos estão dilacerados. Ela usa a palavra frappé. Vocês conhecem frappé de fruta? Quer dizer, você joga a fruta no liquidificador e bate, né? Liquidificado, eles estão destruídos. Tá, esse é o título do livro dela. Então, nós temos na França, por que eu estou citando vários livros, vários autores de lá? Tem um aqui, O Custo da Excelência, Nicole Albert e Vincent de Goulejac. Esse aqui não tem tradução. Tem outro, Gestão como Doença Social. Eu cito essas obras porque foi lá que inicia a legislação e toda uma série de procedimentos visando conter as situações de assédio moral no ambiente de trabalho, e também, atualmente, as questões de suicídio no trabalho, que muito pouco se fala, muito pouco se ouve comentários, né? Até porque os suicídios são pouco divulgados pela mídia. Então, o que é, afinal de contas, assédio moral? Nós falamos nos conflitos, e assédio, o que vem a ser? Em princípio, o conceito ele é um pouco amplo. A gente vai encontrar vários trechos esparramados em obras de diversos autores. No Brasil, nós temos Roberto Eloane, que é advogado e psicólogo da Unicamp e FGV. Aqui na UFSC, nós temos a professora Suzana Tolfo, que é autoridade no assunto. Tem um grupo que trabalha com isso. Na Unicamp também a doutora Margarida Barreto,
que é médica, psiquiatra. Então, nós temos a Maria Esther Freitas, também, da FGV São Paulo. Nós temos vários pesquisadores brasileiros que se ocupam disso. Se alguém precisar, depois a gente passa as referências. Então, assédio moral. Vou utilizar aqui o conceito da Irigoyen, que é essa psiquiatra francesa. Toda conduta abusiva manifestada por meio de comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam afetar a personalidade, eu diria a saúde psicológica do sujeito, a dignidade ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, colocando em perigo ou em risco o seu emprego ou degradando o clima no ambiente de trabalho. Vejam, é um fato pontual que pode ocorrer com uma pessoa, mas ele atinge proporções muito grandes. Ele vai aos poucos minando todo o ambiente de trabalho. A cultura propicia isso, a cultura organizacional pode propiciar isso. Ele não ocorre somente de chefias para os subordinados. Ele pode ocorrer de um grupo de subordinados para a chefia, colegas com colegas. Então, não é algo assim, é o meu chefe, se não é chefe, não pode haver assédio. Pode, tem várias maneiras. Na cartilha que o Sintrajusc está colocando a partir de hoje no site, é isso? Né? A gente tenta caracterizar. E, na medida do possível, agora, nos próximos dias, nós vamos colocar mais artigos, mais esclarecimentos sobre isso. Então, assim, ele pode nascer, as ações de assédio, de uma maneira insignificante e se propaga rapidamente. É como pólvora. No primeiro momento, a pessoa que está sendo vítima, ela não percebe ou acha que não é bem assim. Ela não formaliza uma queixa. Só que a coisa vai continuando, vai minando. Diante dessa multiplicidade dos ataques, quer dizer, o que caracteriza o assédio é justamente isso: continuidade nos ataques ou nas ações. Às vezes as ações são bem sutis e o sujeito não percebe, ele fica em dúvida. Uma outra questão muito interessante é a culpa. Eu já fui vítima de assédio, Gabriela já foi vítima de assédio. E uma coisa que me ocorria, né? Eu não contei para ninguém no início, eu fiquei com muita vergonha do que aconteceu e fiquei dias me perguntando o que eu fiz. Será que foi tal gesto? Será que foi tal palavra? Será que foi tal frase? Será que esse será que... E o que é que eu fiz é justamente uma das características. O sujeito se sente culpado pela situação. É como se ele fosse aquele que provocou aquela situação delicada. É muito interessante isso. E em termos psicológicos, é justamente aí que a gente precisa mexer, trabalhar, justamente mostrar para essa pessoa que não é ela. Existe um sistema no qual ela está inserido e que, em função de determinados elementos que compõem esse sistema, gera as condições para que isso ocorra. Então, essa vítima, normalmente ela se sente acuada, inferiorizada, desqualificada, incompetente. Eu não sirvo mesmo para esse cargo. Já me disseram, não sei o que eu estou fazendo aqui. Só que, se nós pensarmos em termos de poder judiciário, todas as pessoas que entraram aqui fizeram um concurso, e um concurso difícil de ser ultrapassado. Vocês disputaram esse cargo com um monte de gente. Então, vocês estudaram, vocês se esforçaram, e aí estão aqui, têm uma carreira, têm uma família, têm as suas obrigações. Como é que eu vou largar esse emprego assim? Vou sair porta fora? Muitas pessoas, tenho certeza, que gostariam de ter essa condição, de dizer: deu, chega, estou indo embora, vou procurar outro lugar para trabalhar. Só que é extremamente delicado, é difícil isso, né? Então a pessoa acaba ficando. E aí, de novo, nós moramos
em um lado do mundo, né? Mas no Oriente não é muito diferente. A gente costuma dizer que aqui no Ocidente nós temos um modelo econômico de base capitalista muito forte. No Oriente também a gente está vendo isso. Só esse é um parênteses. Mas vejam, a ideologia é a do individualismo. Eu tenho que ser forte, eu tenho que conquistar, eu tenho que estudar, eu tenho que conseguir, eu. Então, a vítima acaba sendo culpada. Por quê? Você foi fraco, você não conseguiu, você foi incompetente. E isso é um dos problemas, porque aí se ignora e se destrói a força do coletivo, na medida em que a tendência do sujeito que está acuado é se fechar, e esse coletivo que poderia trabalhar para auxiliar a sair, a resolver, justamente é deixado de lado. E no coletivo a gente tem o sindicato, nós temos um consultório médico, um consultório de um psicólogo, nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos a família, o grupo familiar, nós temos o grupo de amigos. Nós temos várias instâncias desse coletivo e que normalmente o sujeito que está nessa situação não busca, tem medo. Medo de sair e ter mais problemas do que já está tendo. Então é comum esconder da família, aí não dorme, aí se alimenta mal, interfere na atividade sexual, interfere na relação com os filhos, interfere na relação com os amigos, enfim, vai minando toda a rede do sujeito, né? E as pessoas, e aí voltando a Marie Pézet, que é a psiquiatra que tem a clínica do sofrimento do trabalho na França, ela diz que as pessoas que a procuram normalmente são pessoas que estão fragilizadas por essa situação e que não conseguem tomar nenhuma atitude com relação à organização do seu trabalho, às situações que ocorrem naquele contexto, nem sozinho e muito menos contando com os colegas. Então aí, esses trabalhadores vêm em desespero, impotentes diante das hostilidades e sem vislumbrar a saída. Vejam, a coisa é muito delicada e nós temos um volume muito grande de suicídios no trabalho, como eu falei antes, que não são divulgados. Toda pessoa que comete um ato desses, normalmente se joga a responsabilidade para outros fatores. Ele tinha uma personalidade fraca. Em primeiro lugar, não existe personalidade fraca. Exato. Porque ele vinha já de uma depressão de longa data. Ele estava tomando medicação. Tinha problemas financeiros, tinha problemas na família, tinha problemas de relacionamento, era antissocial. Busca-se rotular esse sujeito para tirar a carga, ou seja, essa atribuição de responsabilidade às questões relacionadas com o trabalho, jogando de novo a culpa para o sujeito e seu grupo familiar, etc, etc, só as outras relações. Percebe? Então, como é difícil, e nós temos uma dificuldade muito grande hoje na Justiça do Trabalho, por exemplo, o INSS, enfim, os órgãos que lidam com isso, de comprovar o nexo causal. O que é isso? De que aquele problema está relacionado com o trabalho do sujeito. E isso a gente vê diariamente. Bom, não quero me alongar mais, a gente gostaria muito de abrir para vocês, para vocês fazerem perguntas. E daí uma última questão, que é a questão da solidariedade. Se nós estamos numa sociedade do individualismo, tudo aqui é muito rápido. Se eu tenho um celular marca, sei lá, iPhone 3 já não vale mais, tem o iPhone 4 e agora já tenho o 5 e daí daqui a pouquinho já está lançando o 6. Eu tenho um iPad antigo, foi dos primeiros que foram lançados. Obviamente que ele está fora da moda. Eu deveria ter um novo, número 7, 8, 10, sei lá eu que versão hoje nós temos. E assim é com tudo. O meu carro não pode ser um carro de muitos anos, né? 2, 3 anos tem que trocar. Então, é a sociedade do consumo rápido, da descartabilidade dos objetos, da descartabilidade das relações.
Qualquer coisa, não, separa, pede divórcio, separa. Imagina, vai ficar aí com, né? Vai ficar lidando com essa, quer dizer, parar, discutir, resolver, gasta muito tempo, dá muito trabalho. Vamos adiante, né? A fila anda, não é isso que a gente ouve? E aí a solidariedade entre os pares vai para o espaço. E nesse contexto, quando um colega está sofrendo ações de assédio, o que mais se vê é o grupo ignorar, fazer de conta que não está acontecendo nada. Por quê? Mas se eu me meter, pode vir contra mim. Não, melhor deixa assim, não tenho tempo para me ocupar dos problemas dos outros. Alguns grupos que conseguem ter essas ações de solidariedade, de se juntar, nós temos resultados fabulosos. Normalmente o assediador é alguém que merece compreensão, precisa de tratamento. Não estou dizendo aqui que são psicóticos, etc, etc. Não vamos rotular ninguém. Normalmente são pessoas que também sofreram violência em dado momento, ou na infância, ou na adolescência, ou na idade adulta, estão sendo pressionados, tem a questão do poder, do reconhecimento. Então, esse quadro, para ser caracterizado, ele envolve muita coisa, muita coisa. E nós estamos aqui agora para proporcionar a vocês, aí Gabriela e eu trabalharemos no Sintrajusc, um espaço para conversar. Nós teremos um consultório dentro do sindicato, foi disponibilizada uma sala isolada, o som não vai passar para outros espaços. Todas as conversas que nós tivermos com os servidores que nos procurarem, todo o material colhido fica conosco. Não, o sindicato não tem acesso a absolutamente nada, né? Isso de acordo com o nosso código de ética, nós devemos sigilo, todas essas questões relacionadas ao atendimento psicológico. Nós teremos então esse acolhimento aos servidores que quiserem um lugar para conversar, às vezes até só para esclarecer o que está acontecendo. Não é um espaço para se fazer psicoterapia, não é isso. É um espaço justamente de acolhimento, discussão e esclarecimento de tudo que puder se relacionar a essas violências sofridas no ambiente de trabalho. E daí, assim, para finalizar, é no grupo que nós encontramos a força. Se o grupo me serve de espelho, ele serve também de apoio. Agora, que grupo é esse? Qual é o meu papel no grupo e como estão construídas as relações nesse grupo? Acho que isso é super importante. E aí, no grupo que nós podemos trilhar esse caminho do solitário, a minha doença da solidão. As doenças da solidão, só vou fazer um parênteses, hoje, que a gente vê muito na mídia, são depressão, síndromes, as compulsões pelo álcool, drogas, comidas, etc, etc. Então, as doenças da solidão ou do vazio existencial podem ser vencidas sim, não necessariamente se entupindo de medicação tarja preta. Às vezes é necessário uma medicação ansiolítica, antidepressiva. Nós não somos absolutamente contra. Eles servem de muleta quando a perna está quebrada e precisa andar. Então, no grupo, e quando falo grupo, falo nesse conjunto de grupos, né? O sindicato é um deles, que nós vamos sair do solitário para o solidário. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, doutora Fera. Doutora Gabriela, quer fazer algum reparo, alguma questão? Não, eu acho que é bem isso mesmo que a Vera trouxe. Nós estaremos lá para atendê-los, né, para acolhê-los. Mais tarde a gente vai definir a questão de um grupo de acolhimento para discutir o tema, né, que sai um pouco do individual e vá para esse grupo, como a Vera falou, que o grupo também se suporta e se sustenta.
E fora as palestras também que vão ser, né, dadas e outras frentes para combater essa prática. Acho que seria mais isso. Tá ok, obrigado. O se suporta significa dar suporte, né? Exatamente. É isso, né? Quem é leigo, né, que para vocês é tranquilo, para nós que somos leigos é um pouquinho mais complicado. Gente, está aberto para o debate. Eu proponho que, claro, nada muito rígido, mais 3, 4 minutos, se alguém precisar de mais um tempinho, na boa, né? Tá aberto aí, ó. O pessoal se inscrever, falar, dar o recado, fazer perguntas, ou se posicionar, algum esclarecimento. Sim, colega, é só um minutinho que era bom o microfone, né? Porque a gente está filmando e pro som sair no vídeo é importante o microfone. É claro, se alguém falar alguma coisa e depois pedir para cortar, a gente dá uma editada, né? Não vamos também tolher a liberdade de todos nós, né? Para alguma saia justa. Ou seja, todo mundo se sinta à vontade, tá? Olá, eu sou a Adriane, médica do trabalho aqui da Justiça Federal. E eu queria perguntar para você, Vera, qual é a tua percepção de uma situação seguinte. A gente já teve alguns casos aqui bem sérios, há alguns anos, tivemos que intervir, corregedoria, enfim, né, relatação, essas atitudes bem administrativas que a gente precisa tomar. E em outros casos, que os servidores foram nos procurar lá, principalmente a mim, né, no consultório de medicina do trabalho, a simples, entre aspas, conversa, né, legitimando mesmo, porque a pessoa chega lá confusa, achando que fez alguma coisa errada, enfim, né, a simples conversa legitimando, dizendo, realmente, a pessoa não deveria ter feito isso contigo, isso não se faz, isso é assédio moral, enfim, né, deu um suporte para a pessoa, assim, muito surpreendente, assim, que a pessoa já se retoma o controle, né, dos seus sentimentos, e às vezes as coisas andam bem porque a pessoa tem noção do que está acontecendo, né? Então, assim, o sofrimento continua sofrendo, mas de uma maneira que eu queria que até que tu me explicasse se a minha percepção está certa, de uma maneira um pouco mais saudável, enfrentando aquilo de uma maneira mais saudável, tipo reunindo provas, guardando e-mails, né, essas coisas. Então, e a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: até que ponto a informação muda o processo para a pessoa, né, para o assediado, no caso, né? E o que se pode fazer vocês, aliás, quero parabenizar vocês, o sindicato, que é excelente essa disponibilidade de vocês para conversar com os servidores. Perfeito, nossa, muito bom mesmo. Então, eu queria saber de vocês, assim, até que ponto a informação, a pessoa saber o que está acontecendo, muda o sofrimento. Obrigada. Perfeito. Só se tiver alguém querendo aproveitar e também falar alguma coisa e tal, né? Se não, a doutora Posso responder depois? Então, doutora Adriane, assim, muito legal as suas palavras, reforçam aquilo que nós estamos falando, porque a tendência do sujeito que sofre é se recolher. Imaginem se eu estivesse com enxaqueca aqui. A tendência seria eu falar o mínimo possível e ficar quietinha e sair daqui rapidamente. Então, vamos imaginar esse tipo de sofrimento como uma dor que o sujeito tem em algum lugar do seu corpo. Só que é uma dor que não dá para nomear. É aqui, é a minha cabeça que dói, é o meu estômago. Pode ter também os sintomas físicos, porque como nós falamos inicialmente, nós somos psicofísicos. O que eu sinto tem reflexo no meu corpo, não tem jeito. Nós não conseguimos separar. Então, na medida em que eu acolho esta pessoa e converso com ele, deixo ele contar a história. Normalmente a história vem assim, bem confusa.
Ele fala um pouco daqui, daí vai para a família, fala alguma coisa da família, vem para cá de novo, fala no colega, fala. Então, cabe a nós, profissionais da escuta, e tu também és uma, não é? Junto conosco, ouvir, ajudar a organizar esse discurso e informar. Porque veja, todos nós, quando nos deparamos com algo que a gente não conhece, nós tentamos elaborar, compreender. A partir de quê? A partir de uma base de dados que nós temos, ou seja, nossas vivências, nossos conhecimentos teóricos, as experiências anteriores, algumas até bem guardadinhas, bem esquecidas, só que elas continuam ali, vividas na infância. Então, quando um sujeito começa a sofrer determinadas ações que são de violência verbal, por exemplo, que fazem eco com situações às vezes vividas lá na infância. Vamos imaginar uma família em que o pai ou a mãe, qualquer um, era muito autoritário, batia, não dava espaço para falar. Quer dizer, essa criança se desenvolveu num ambiente hostil. Hoje ela encontra no grupo, ou um colega, uma chefia, ou alguém que repete determinadas ações, ou a maneira de falar, o tom de voz, que fecha ou faz relação de identidade com situações vividas lá no passado, é como se atualizasse aquele sofrimento do qual ela achou que tinha se libertado. Cresci, saí de casa, não tenho mais que aturar esse tipo de pressão e de violência. Por isso que eu estou dizendo da dificuldade da gente caracterizar. Às vezes não é assédio, é o tom de voz, é o jeitão do outro que me afeta. Por quê? Porque tem coisas constituintes do meu processo de personalidade que ficaram feridas. Então, num processo psicoterapêutico, vai se trabalhar isso. A informação, justamente o teu questionamento, é importante? Sim, dá força para o sujeito. Na medida em que a pessoa fala, coloca todas as suas dores para fora, e o velho Freud já falava em catarse, não é? A pessoa fica mais leve para enfrentar. E a informação permite que ele vá conversar com o outro e diga, para um pouquinho, não é bem assim. Que ele tente, pelo menos, tomar atitudes. Mas há situações que nós já vimos em ambiente de trabalho que é necessário um terceiro, que vem de fora. Ou médico, ou um psicólogo, ou, sei lá, uma intervenção de fora, porque o grupo já não está conseguindo segurar aquela situação ou resolver aquela situação. Não sei se eu te respondi. Está aberto, pessoal. Né? É um tema que a gente fica com vontade de falar, né? Mas fica meio tímidos, mas está aberto aí. Aproveitar então fazer o Cadu primeiro, pode ser? Tem... O Cadu, Carlos Eduardo, né? Me perdão. Pode acontecer. Óbvio. Desligar. Acho que às vezes também pode acontecer do chefe cumprir o seu papel, que é, né, exigir determinadas coisas, e aquele funcionário entender isso como assédio. E quando, né, o funcionário, enfim, interpretar como assédio o que é, na verdade, uma cobrança natural. Né? Pode sim. Pode, Então, pode sim. Isso é muito assim. Imagine, o sujeito busca no seu trabalho um lugar de realização. Ponto. Certo? Então ele vai buscar o quê? Um salário condizente, que atenda às necessidades suas e do seu grupo familiar. Ele vai buscar uma tarefa que lhe satisfaça, que lhe realize. Vai buscar reconhecimento social, uma identidade. Eu sou funcionário da Justiça Federal, ou servidor, ou trabalhador, como queiram. Eu sou psicóloga, ela é psicóloga. Isso é identidade, isso é constituinte da nossa
personalidade. Bom, esse sujeito busca tudo isso na organização. Pode ser aqui na Justiça Federal, na universidade, abre uma loja, sei lá, no seu trabalho. Quando nós temos o vínculo de emprego, que é o caso aqui, nós assinamos um contrato com essa instituição. Formal, tá lá, cláusulas, eu vou fazer tantas horas de trabalho, tenho direito a férias, tais benefícios, tá lá, formalizado, bonitinho, muito bem. Nós assinamos também um contrato que não é explícito com a organização, que seria o que alguns autores chamam de um contrato psicológico. Eu te dou o meu trabalho, meu amor, minha lealdade, enfim, tudo que eu tenho de bom, e você, em troca, me dá a condição de eu me realizar. Certo? Esse autor, Vincent de Goulejac, que é o francês que eu citei, fala muito nisso, nesse contrato psicológico. Só que as bases desse contrato não estão explícitas, elas são implícitas. Então eu posso esperar mais desta relação e receber menos, e vice-versa. E aí começa o embate de forças. Espera um pouquinho, isso não está certo. Ah, não, mas não é assim. Então, por isso que eu dizia antes que é difícil, a caracterização de assédio não é assim, ele me olhou de cara feia, isso é assédio. Não é. A gente tem que olhar a situação com calma, verificar os fatos, e daí o que a doutora Adriane falou, do sujeito ser orientado, buscar provas, guardar os e-mails, guardar os ofícios, enfim, todo tipo de prova, os colegas que viram tal situação, se puderem testemunhar, enfim, tudo isso para justamente caracterizar. Porque o assédio, às vezes a gente tem o quê? A palavra de um contra a palavra do outro. E aí? Como que faz? Fica muito complicado, né? Não sei se eu respondi, acho que a Gabriela gostaria de complementar. Que é bem por aí mesmo, assim, como a questão do assédio, ela é bem pontual, e o que tu falaste ali, às vezes um tom a mais, né, a pessoa pode encarar de uma forma diferente, mas eu acho que é bem como a Vera ali falou, e como vários autores explicam, a gente tem que pensar na intencionalidade, qual é a intenção desse assediador, né? Porque geralmente, assim, quando a pessoa comete o assédio, ele tem uma intenção com aquela pessoa, com aquela vítima, né? Seja colocar de canto, isolar, que é geralmente o que acontece, né? Ele tem uma intenção, né? E é por isso a informação, como a doutora ali já veio falando, é super importante nesse sentido. A informação vai colocar a pessoa, tanto o assediador quanto o assediado, né, na posição de saber o que está acontecendo, porque muitas vezes as nossas ações, a gente acha assim que um tom mais brusco, e o que é importante também lembrar, no assédio moral, às vezes um caso de violência explícita, vamos supor, chamar a atenção na frente de todos os colegas de uma forma abrupta, pode caracterizar. Então uma situação isolada pode caracterizar, dependendo do vigor da violência naquela situação. Né? E a informação sempre, né? A cartilha vem trazendo vários explicativos, né? O que é, as formas de contexto, e eu acho que todo mundo, né, deveria poder ler, é bem interessante. Eu conheço que tem pedido para falar, alguém mais pediu para falar? Bom, pessoal, é o seguinte, essa logo aqui ela é interessante, e a última frase, inclusive, essa luta é coletiva. Aí eu gostaria que a Vera falasse um pouco sobre aquela parte do grupo que tu falasse lá na apresentação para nós, né? Porque o sindicato fez um esforço, está fazendo um grande esforço até para bancar financeiramente toda uma estrutura visando essa necessidade importante da categoria, que é a questão do combate ao assédio moral. Aí o Edson, inclusive, foi o autor da ideia de tirar daqui, botar ali, enfim, né? E chegamos, né, a essa realidade agora que está iniciando. Só que, né, isso dando continuidade, ser uma segunda etapa daqui do projeto Como Vai Você, e, né, lembrando que essa logo ela ficou muito interessante pelo seguinte: realmente a luta é coletiva.
Então, eu gostaria que a Vera falasse sobre essa parte da formação de um grupo, enfim, que até tem um nome específico, né? Os grupos terapêuticos? Isso. Sim. A nossa ideia seria assim, daí para ser coerente com tudo que nós defendemos e com tudo que nós acreditamos e da forma como nós trabalhamos. Se nós dizemos que o sujeito vai encontrar a saída para este problema no coletivo, no grupo, obviamente é com o grupo que nós vamos trabalhar para proporcionar a quem desejar, né? Ninguém é forçado a nada, essa saída. Então, a ideia é nós fazermos o acolhimento individual lá no sindicato. As pessoas terão acesso aos telefones para marcar conosco os horários. É uma porta sem entrar dentro do sindicato, nas instalações do sindicato, é uma porta pelo corredor por fora. A gente tomou alguns cuidados para a pessoa não se expor, se não quiser. Alguns têm certo receio em alguns turnos. E na medida em que nós formos recebendo as pessoas, nós vamos propor a realização de grupos terapêuticos. O que é isso? 5, 6, 10, 12 pessoas, depende da demanda. Nós vamos realizar encontros que podem ser semanais ou quinzenais. Assim, nós não temos isso fechado porque nós precisamos ver como será a aceitação, se nós teremos pessoas nos procurando. Então, nesses grupos, nós vamos discutir essas questões. Por quê? Na medida em que alguém fala no grupo, o outro pode ficar em silêncio o tempo todo, mas a história daquele que está falando serve como referência, porque na nossa singularidade, eu sou diferente do Sérgio, mas nós estamos no mesmo contexto de trabalho, nós estamos na mesma sociedade, temos valores idênticos, ou semelhantes ou iguais. Então, só que ele vive aquela situação de uma maneira, eu vivo de outra, o Koinski de outra, a Gabriela de outra. E quando nós nos encontramos e conseguimos falar para o outro ouvir, e o outro que ouve, ele vai elaborar isso. Então, serve como espelho. E é nesse trabalho em que nós encontramos uma possibilidade bem grande de resolução de problemas. Isso serve para problemas de todo tipo na esfera da psicologia. Eu fiz uma formação na França em psicossociologia e tive a oportunidade de participar de grupos trabalhando diversas questões. Por exemplo, relação com dinheiro, relação amorosa, relação com o poder, relação com o saber, histórias de vida e relação com isso, com aquilo. Então, com saúde. Por exemplo, com saúde, como algumas pessoas utilizam a doença como moeda de troca ou para pressionar o outro. Só estou dando um exemplo. E o que eu vi, que a minha prática de consultório, de psicoterapia durante mais de 10 anos, em alguns momentos não conseguia resolver, em encontros de grupo de 3 dias consecutivos, como eram feitos lá, a gente abria no sentido aqui que a gente fala no nosso métier, mas assim, a gente conseguia resolver situações com muito mais rapidez do que às vezes em 1 ano, 2 de terapia. Então o poder do grupo é muito forte. Nós às vezes não nos damos conta. Usando o exemplo daquela ocorrência triste de 2 dias atrás, na UFSC, uma pessoa sozinha não teria promovido aquele quebra-quebra, aquele confronto, aquela situação toda. Um estudante sozinho não teria virado o carro da polícia, não, enfim, um policial sozinho não teria feito. Percebem a força? O sujeito, quando está em um grupo, ele assume a identidade daquele grupo. E isso tanto para ações no aspecto positivo e às vezes aspectos negativos. Então, aí que reside um dos instrumentos com os quais nós vamos trabalhar. A formação desses grupos terapêuticos que vão ser comunicados e as pessoas podem aderir. Ninguém é obrigado a vir. Por exemplo, veio em uma vez e não gostou,
não quero, prefiro o individual, fique à vontade. Então, não tem norma, não tem uma regra fechada até o momento. E tem a questão, né, Vera, que eu acho importante salientar a questão do sigilo, tá? Mesmo sendo grupo terapêutico, tem a questão do sigilo. Então, o que se passa dentro do grupo, fica dentro do grupo, tá? A gente faz um acordo no primeiro dia, já estabelecendo essas regras, assim, de sigilo e não identificação. Né? Perfeito. Está aberto, gente, o microfone aí para as falas, as intervenções. Fiquem à vontade. O meu nome é Eliane, eu trabalho na área administrativa aqui da Justiça Federal e a minha preocupação é com os colegas do interior, porque nós temos várias situações aqui dentro da própria Justiça que favorece muito os servidores da capital e os do interior ficam sem ter determinados suportes, como a gente tem médicos, temos dentista aqui na capital. E agora esse trabalho tão importante, como é que o sindicato pensa em... Eu vi aqui que existe a possibilidade, sendo necessário, atender, né, servidor do interior, mas é uma pena, porque o grande volume dos servidores da Justiça Federal estão no interior, em situações, às vezes, até precárias, e vão ficar mais uma vez distantes disso que está sendo colocado à disposição para a gente aqui na capital. Alguém mais quer falar, gente? Só começando a responder, depois a doutora Vera termina. A ideia é a gente poder, tendo casos, né, assim que nos comuniquem, a gente poder fazer viagem pelo estado inteiro, né? A gente pega o carro do sindicato, né, um diretor do sindicato, provavelmente a doutora Vera ou a Gabriela, né? E daí a ideia do atendimento naquela cidade, se possível depois de aproveitar e fazer as palestras ou reuniões na região, Se enfim. tiver uma demanda no interior, a gente vai estabelecer um dia para ser atendido esse pessoal, essa demanda. Tá. Uhum. É claro que não é tão operacional como, né, está aqui. Sim, doutora. Eu queria saber se vocês têm já um fluxo, assim, por exemplo, a pessoa chega em vocês, conversa sobre isso, e se ela quiser levar adiante, vocês vão trazer para a justiça, por exemplo, aqui, de que maneira, assim? Com quem? Para quem? Para a sessão médica? Levar adiante que tu diz... A denúncia, por exemplo, né? Tá. Ou as providências, vocês vão chegar num... Eu imagino que se o servidor quiser, vocês vão ter que dar um segmento. A não ser que ele não queira, às vezes não querem, né? O nosso suporte vai ser mais realmente psicológico, enquanto, né, Vera e Gabriela, profissionais da psicologia. Mas aí o sindicato vai ter todo o aparato jurídico, né? E vai dar todo esse suporte. É que é o seguinte, né, gente, assim, até agradecer a presença das colegas da Justiça do Trabalho aí, né, assim, desculpem a falta de educação de anunciá-las, né, obrigadão pela presença. A ideia qual é, tá? É o sindicato bater de frente com várias situações de assédio moral. A gente teve aquele caso, como conheço, que falou, né, de um juiz que citou no processo desqualificando um colega nosso, né, um servidor. É um problema gravíssimo e a gente tomou algumas providências, né, enfim, na época. Porém, as questões de assédio nem sempre são tão as claras, né? É uma coisa assim tão palpável de identificar. Daí, nesse sentido, é de uma utilidade muito grande o trabalho das colegas nossas psicólogas para exatamente poder fazer caracterização da situação. Tendo uma caracterização já esboçada, fica mais fácil o sindicato, enquanto entidade, né, poder, digamos, colocar o dedo na ferida, né, de forma pública, ou se a pessoa envolvida pedir sigilo, enfim, mas inclusive do ponto de vista
só o fato de politicamente a gente poder discutir algumas questões que geram esse tipo de coisa, já de certa maneira inibe que elas aconteçam, ou pelo menos podemos tentar, pelo menos é uma ambição nossa, né? Enquanto entidade, minimizá-las, né? Mas, enfim, quem quer? O Sérgio quer falar, pode falar. Deixa eu só fechar essa questão, já passo para ti. Nós nunca trabalhamos sozinhas, nós psicólogas, jamais. Na minha prática profissional de muitos anos, eu sempre contei com auxílio de advogado, médico, enfim, todos os profissionais que a gente percebe naquele momento serão necessários para atender aquela pessoa. Então, se a pessoa está em sofrimento e nós percebermos que ela está precisando de apoio médico, com certeza essa pessoa será encaminhada. Nós vamos conversar com os médicos do trabalho das 3 instâncias da Justiça, nós vamos conversar com os psicólogos do trabalho das 3 instâncias, temos colegas também fora do âmbito da Justiça, às vezes a pessoa não quer recorrer a algum profissional daquele ambiente, então nós temos relacionamento com outros médicos, outros psicólogos, outras pessoas, para as quais esse trabalhador será encaminhado. Então, nós vamos acolher, vamos tentar verificar a situação, se caracteriza ou não como assédio. Podemos providenciar um laudo psicológico, sim, isso é nossa função. E, a partir dali, encaminharmos para um processo de terapia, um tratamento médico, enfim, aquilo que for necessário. Ou, se a pessoa quiser mover um processo judicial, enfim, aí está fora da nossa alçada. Mas a nossa atitude sempre foi, na nossa prática cotidiana, isso, de trabalhar sempre no conjunto com os profissionais. Sérgio, e depois seu também, tá? Quero dar uma faladinha rápida. Vai, Sérgio. Eu queria parabenizar o sindicato pela iniciativa, né? E assim... E pedir realmente que sejam lançadas bastante ações de esclarecimento de como acontece o assédio, porque na juntada de provas, às vezes a pessoa ela já está dentro de uma crise tão grande, ela não tem mais acesso a provas, a coisa aconteceu sutilmente, certo? Eu passei por um caso e vou fazer parte, vou procurar vocês lá. Você sofre o assédio de uma forma sorridente. A pessoa chega para você, senta, querido, vem cá. A gente chama de violência velada. Então, assim, ó, você vai e chega num ponto, pelo menos chegou num ponto que às vezes eu tinha que sair da mesa e ir para algum lugar chorar. E só de pensar eu fico emocionado, porque foi uma situação bastante terrível. Eu sofri muito. E nem sei exatamente as consequências que restaram desse assédio, mas também não tem provas, não tem nada. A única coisa é conversar e né, trocar ideia e ver como a coisa aconteceu e como ela foi se sucedendo. E por isso bastante importante essa questão da juntada de provas e da pessoa tomar consciência de quando ela pode estar passando por um assédio moral. E às vezes ela não se dá conta, ela pode até estar achando o contrário, que ela está sendo prestigiada. E ela está sendo putamente assediada, sabe, de uma forma bastante agressiva. E as pessoas vêm com sorrisos para cima de você. E essa forma, e quando você se dá conta, você olha, assim, olha para trás e olha como aquela pessoa realmente ela quis te ferrar, sabe? É pessoal a coisa. Com isso, quer fazer uma colocação, aproveitando. Bom, nós... essa cartilha que já está no nosso site, certo? Ela não foi feita impressa, ela tá no site, porque embora ela seja evolução, um compilamento de várias outras cartilhas que tem em outros sites, ela vai ficar um tempo ali só virtual, que é justamente para a gente fazer esse acréscimo
e ela ser desenvolvida e a gente publicar os acréscimos também. Né? E aproveitando já a questão de estrutura, que é o que a gente está, né, focado aqui agora, a questão que a Eliane levantou é a questão do interior do Estado. O interior do Estado, por coincidência, a Vera, ela está trabalhando no interior do Estado. Ela tem alguns dias que ela vai trabalhando. Também no interior. Também no interior do Estado. Isso é muito bom, porque aí nós teremos, né, uma maior flexibilidade em termos de logística e, logicamente, né, porque o servidor do interior do Estado, às vezes, ele às vezes não, quase sempre, ele tem ali uma autoridade que é muito mais autoridade do que aqui. Uma autoridade aqui, ela se dilui no meio de outras. Lá não, lá é a autoridade. Nós já tivemos casos, né, bem pesados, já 15, 20 anos atrás, não vou citar aqui o caso em si, e que naquela época não tínhamos uma estrutura e uma consciência tão grande a respeito da importância do assunto. Queres que eu fale? Eu sou professora da Uniplac em Lages, na Universidade do Planalto Catarinense. E eu passo metade da semana lá e metade da semana aqui em Florianópolis. Então, todos os casos que nós tivermos na região, lá naquela região, incluindo o Oeste, eu posso atender. A Gabriela tem mobilidade também aqui, Blumenau, Joinville, região também Norte, aqui e sul do estado. Então, de alguma maneira, nós vamos nos organizar para dar atendimento, porque nós não achamos justo, como vocês levantaram há pouco, que o colega do interior, que já não tem uma estrutura de saúde como nós temos na capital, também nesse aspecto fique meio que de lado. Obviamente nós não vamos poder ter um consultório lá, fazer esse acolhimento que nós teremos aqui, enfim, toda essa estrutura, mas na medida do possível nós faremos esses atendimentos. Se for o caso, a pessoa pode vir para cá também, aí vocês vão viabilizar, né, as maneiras para a gente atender. E eu queria falar, Sérgio também, que foi o último que falou, né? Realmente, Sérgio, é muito difícil, a gente fica emocionado quando vai falar no assunto. Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal durante 27 anos, tive uma ocorrência em 2004, denunciei, o processo foi arquivado por falta de provas na época. Depois de 2 ou 3 anos rolando, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém nada, foi arquivado. Eu não sou uma pessoa omissa ou com medo, não, eu fui à diretoria, denunciei, falei, etc, etc, etc. E até hoje, quando eu falo, me incomoda. Com todo o conhecimento que eu tenho, que eu trabalho com isso no dia a dia, com casos muito piores. Então, para te ver como a sequela fica. Imagine uma queimadura de 2º, 3º grau. Você cura, fecha a ferida, mas a marca, aquela cicatriz feia, ela fica. Ela pode não ser visível ao outro. E isso que é complicado. É dolorido, porque o outro não enxerga, mas eu sei, eu sinto isso em mim, não é? E isso atrapalha as minhas relações sociais, com família, com amigos. É o futebol que eu já não tenho vontade de jogar, né? E uma das características são esses quadros depressivos. E aí a gente precisa de medicação, sim. Dificilmente alguém sai de um quadro depressivo sem medicação. Precisamos do médico que vá acompanhar o processo. Porque veja, o que é a depressão? Rapidamente falando, é o corte com o meu projeto de vida, de futuro. Se o homem, quando eu falo homem ou a mulher, qualquer um de nós tem no seu trabalho um pé de apoio, né? Normalmente um pé de apoio é o trabalho e outra a família, normalmente. Para a maior parte das pessoas. Eu corto um pé de apoio, imaginem, a gente fica
Eu consigo sobreviver até um determinado ponto, mas daqui a pouco as relações familiares também não estão legais, ou a minha condição de interagir com essa família vai deteriorando, e daqui a pouco os 2 pés de apoio vão para o chão. E aí o sujeito sucumbe. E interessante, só abrindo um parênteses, Vera, que estavas falando ali, a questão da família. Muitas vezes a família também começa a questionar, porque como não está vivenciando a situação, começa a questionar. Mas será que tu não fez nada para fazer isso? Será que, né, o marido ou o filho, não sei, será que tu não fez nada? Mas tu só fala nisso, tu sempre vem com esse mesmo tema. Aí, e isso vai fazendo com que a pessoa cada vez mais vai se isolando e o processo vai ficando cada vez mais difícil, né? A pessoa vai se debilitando. Eu tive um atendimento que eu fiz, eu trabalhava mais ou menos com essa mesma dinâmica dentro do Ministério do Trabalho, né, a Superintendência Regional do Trabalho. E eu atendi um caso de uma moça, inclusive a gente trazia em palestras, que ela foi internada, teve crises psicóticas, né, e o processo foi tão gradativo que ela chegou a não sair mais de dentro do quarto. E aí a mãe fez o papel de intervenção e interná-la. Para ver o processo, era uma pessoa extremamente ativa, então assim, os fatores psicológicos desencadeados desse processo, dessa violência velada, são tão graves, né, e a longo prazo, né, que realmente é algo que destrói. O time escrito para falar, tá, pessoal? Rapidinho. Mas é que é impressionante, né? Como é um assunto que, se a gente parar para pensar, é muito difícil, principalmente quem tem mais tempo de casa, não ter passado em algumas situações. Podem ser rapidinhas, passageiras, mas sempre tivemos e tal. Agora mesmo lembrei de uma amiga minha que a irmã foi ser solidária ao chefe numa situação que a irmã estava sofrendo assédio, enfim, acaba perdendo suporte familiar. Ou no caso de um pai de um colega meu, de um amigo meu que é da funcionária do Banco Brasil, sofreu um duro processo de assédio, saiu do banco, né, do emprego que era o emprego da filha dele, assim, 30 anos trabalhando no local, e entrou com processo e tal. Resultado, como é enfrentando um banco, vai até a última instância, ele gastou um monte para depois ganhar 5 mil reais, sabe, a questão da frustração. Era o emprego da filha dele, assim, porque depois de trabalhar praticamente 30 anos num lugar, é claro que a pessoa acaba depositando raízes, a vida. O sentido, assim, da vida girou meio em torno, né, daquele emprego. Assim, para boa parte de nós, que já somos funcionários com mais tempo na casa, isso é bem claro, né? Quando as expositoras estavam colocando que, não é um emprego assim qualquer. Para a gente abrir mão, e a gente vai acabando se condicionando a N situações. E ainda por cima, como os locais são muito pouco numerosos, em quantidade de pessoas trabalhando, ainda tem esse agravante de, às vezes, a pessoa assediadora e tudo mais está no teu lado, e sorrindo de fato. Daí você que começa a sentir mal. Não, eu que sou uma pessoa deslocada, ou azeda, enfim. A outra situação é mais geral, assim, só um alerta, né? Aquele documento que o sindicato lançou, criticando aquele projeto de resolução do CNJ, é seríssimo, assim, pode representar encolhimento do nosso quadro funcional, né? De repente vai atingir mais um tribunal, de repente atinge primeiro a Justiça do Trabalho, mas depois certamente a Justiça Federal, atinge primeiro a área administrativa, mas depois vai atingir área judiciária, talvez o primeiro grau, mas enfim. A lógica é de encolhimento do quadro dentro de tarefas cada vez maiores para a gente executar, né? Assim, as metas sobre metas, e a lógica das metas é uma coisa muito maluca, né? A unidade que deu conta de metas com louvor recebe como medalhinha no peito mais metas para ser superada no ano seguinte. Ou seja, fica uma lógica ao contrário, né? Se tu fizer pouco, a tua meta ano que vem não vai ser tamanha como quem deu conta. E um caso muito grave, assim, na Justiça do Trabalho, que a gente teve uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a 63, lá do ano retrasado,
mas aplicando já ano passado, cortando várias funções, e concentrando outras. As várias novas da Justiça do Trabalho estão sendo criadas sem nenhuma gratificação nem para a chefia, daí tem que cortar do quadro do que se tem, né? E cria uma situação angustiante, porque se é verdade que a gente está cada vez mais com mais demanda de atribuições, serviço, intensificação dele, você se imagine a situação no local de trabalho que a pessoa está executando aquela função que já executa há 10, 15 anos, 5 anos, enfim, e sabe que vai perder, né? Ou que perdeu, ou que foi trocada por uma menor, e continua no mesmo local, exercendo as mesmas funções, pode ser combinada com outras. Mas provavelmente o sentimento de perda, e como são grupos pequenos, o clima que isso deve gerar no próprio, a unidade de trabalho, no grupo de trabalho, né? Esse tipo de coisa me parece que é o presente e é o futuro do judiciário, se a gente não fizer uma contrapressão a essa corrente. Por isso que é muito importante a gente encarar esses problemas como problemas coletivos e fazer esses debates entre nós, antes de mais nada, para a gente entender a dimensão e sair do espaço de que eu que sou culpado, né? Tem um coletivo para a gente tentar criar uma síntese superior, né? Era isso. Está aberto, pessoal. Você precisa sair isso? Tá. A Gabriela, ela precisa sair, ela vai fazer as considerações finais dela, tá ok, pessoal? Não, gente, eu acho que é bem isso que a gente veio trazendo, mais informações, né? A cartilha vem esclarecendo algumas questões pontuais, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procurem, a gente vai disponibilizar nossos telefones, né? E vão ao nosso encontro, vão conversar sobre o assunto para a gente discutir mais sobre esse tema. Seria isso. Tá bom? Obrigada, gente. Ok, obrigadão, Gabriela. Gente, é o seguinte, a ideia nossa é já passar para o encerramento, mas antes era ver se alguém quer colocar mais alguma questão ou fazer algum argumento diferente, enfim. O espaço é aqui, não só esse, claro, depois vai ser como a Gabriela e a Fera colocaram, vai ter outros momentos, mas é para todo mundo se sentir tranquilo e tal. Podemos passar para a Fera, fazer a conclusão. Olha, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá ok, doutora, por favor, possa. Tá bom, né? Acho que a gente já falou tanta coisa, né? Falamos bastante. Eu lembrei se deixarem eu com o microfone aqui, vai longe. Eu lembrei de uma situação que eu acho que eu não comentei. Quando o agressor é alguém do grupo, ou pode até ser uma média chefia, como a gente falava antes, e o grupo assume a atitude também agressiva com aquele sujeito, que é o chato, como o Sérgio disse, é o azedo, é o que não produz, é o que está botando para baixo as nossas metas, por causa dele a gente não cumpriu, porque ele não fez a sua parte, e vai por aí afora. É uma situação comum também em ambientes de trabalho, porque nem todos temos o mesmo ritmo, nem todos temos a mesma ligação afetiva com o nosso trabalho, com o nosso grupo de colegas. Tem gente que entrou na justiça achando que ia fazer um trabalho mais de advogado e está numa atividade bem administrativa, burocrática, e está frustrada nessa atividade. Então aí volta lá. Eu tenho um contrato psicológico, lembra do contrato sem cláusulas explícitas? E a empresa não está fazendo a sua parte, ela não está me dando aquilo que eu busquei aqui. E aí eu fico mal, e aí eu trabalho cada vez menos, e aí a chefia começa a me cobrar, e os colegas começam a me cobrar, e vira um circuito difícil de encontrar saída. Então, todas essas questões é que a gente tem que avaliar. Por isso que eu digo, não existe, quando a gente trata desse assunto,
respostas assim, ó, curtas, precisas. Nós temos que olhar a situação de cada um, a menos que tenha num ambiente de trabalho já comprovado uma prática constante. Mas normalmente a gente vai avaliar cada um no seu fazer, na sua relação com aquele trabalho, com aquele grupo, com aquela chefia, com aquela autoridade, enfim, com o seu trabalho. Então é isso, gente. Não quero me alongar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos à disposição lá no sindicato, no interior também, como já comentamos, e devemos promover mais encontros, talvez grupos menores para debater, encontros teóricos mesmo, estudo de caso, coisas assim, que a gente possa avançar nesse combate, nessa luta contra essas práticas de violência. Muito obrigada. Bem, pessoal, em nome do Sintra-Chusca, a gente quer agradecer a presença de todo mundo, né? Esse debate vai ser transformado num vídeo que a gente vai disponibilizar no site, né? É fundamental, tanto para o pessoal com mais tempo, como o pessoal que está novo, com todos os medos dos estágios probatórios e tudo mais, a gente fazer discussões, né? As claras e tudo mais, fazer essa campanha para evitar que, de fato, o judiciário seja um terreno fértil para práticas tão tenebrosas, né, como a do assédio moral. Então é isso, gente. É o começo apenas da campanha, da luta, e estamos aí, estamos juntos, nós fomos à luta. Obrigadão, hein? Uma boa noite a todos.